Boa noite a todos do quinto semestre de administração. Meu nome é Guilherme. Estou aqui juntamente com o Thiago Taborda e o Yuri Kovács para apresentar um trabalho da disciplina de administração financeira ministrada pela professora Letícia de Oliveira, com o tema do nosso trabalho Planejamento e Controle Financeiro, o EVA sendo um instrumento de controle financeiro. O objetivo do artigo é realizar um comparativo entre o sistema de planejamento de controle tradicional e o planejamento de controle sob a óptica do EVA, evidenciando as vantagens de utilizar esta forma de controle em sua ferramenta de análise estratégica. Então, pessoal, dando continuidade ao trabalho, as empresas realizam o planejamento e o controle financeiro com o objetivo de prepararem para as eventualidades e podem programar melhor a destinação de seus recursos. Com isso, esperam maximizar os seus desempenhos, tornando-as mais competitivas no mercado. Preparar um orçamento para uma empresa significa tratar de seu plano de atividades no sentido de atingir um objetivo previamente determinado. Então, pessoal, qual seria a importância de um planejamento e de um controle financeiro dentro de uma organização? De acordo com Tung, os motivos que levam a empresa a dedicar-se mais no processo orçamentário são que as estruturas empresariais passaram a alcançar um alto nível de complexidade cada vez maior. Os dirigentes empresariais tomaram consciência da necessidade de utilizar métodos e objetivos de planejamento. Aumentou o grau de incerteza das atividades sujeitas a mudanças tecnológicas. Aumentou a consciência da necessidade de um controle efetivo das bases em que se assentam as previsões feitas. Houve um aumento considerável no tempo e nos recursos investidos, decorrendo daí o aumento dos riscos envolvidos em qualquer empreendimento empresarial. E as flutuações econômicas constantes que caracterizam a economia brasileira fazem com que, em um orçamento coordenado, as empresas se privam de meios para prever e avaliar o rumo de seus negócios. Olá pessoal, de Administração de Empresas do quinto semestre. Meu nome é Thiago Taborda e eu estarei ministrando com vocês o assunto orçamento. Qual seria a importância de fazer um planejamento orçamentário? A importância de fazer um planejamento orçamentário seria para que o administrador tenha em mente os vários aspectos a serem trabalhados dentro da sua organização. Segundo Welch, os passos necessários para montar um orçamento são o planejamento e controle de vendas, planejamento da produção, planejamento e controle da utilização e das compras de matéria-prima, o planejamento e controle do custo da mão de obra direta, o planejamento de despesas, a preparação de orçamentos variáveis de despesas, o planejamento e controle das disponibilidades e, por fim, a conclusão e a utilização do plano de resultados. Com esses passos, o administrador poderá nortear melhor o seu planejamento orçamentário para um controle financeiro melhor. Vale ressaltar que cada organização possui suas particularidades. Sendo assim, cabe ao administrador tomar as melhores decisões para a sua empresa. Segundo Eber, ressalta a importância do EVA para o planejamento e controle financeiro. A empresa estará se comunicando com os seus investidores sobre suas metas e realizações. Sendo assim, a empresa estará sendo envolvida como um todo.
Segundo Eber, ressalta a importância do EVA para o planejamento e controle financeiro. A empresa estará se comunicando com os seus investidores sobre suas metas e realizações. Sendo assim, a empresa estará sendo envolvida como um todo. Para nós fazermos o cálculo do EVA, será da seguinte maneira. EVA será igual a NOPAT menos WACC vezes o capital. O NOPAT nada mais é do que o lucro líquido depois do imposto, em que as despesas financeiras não estão incluídas. O WACC nada mais é do que o custo médio ponderado de capital. Para apurar o NOPAT e o capital, é necessário realizar alguns ajustes. O primeiro ajuste, a identificação do resultado econômico e investimentos em recursos que proporcionam tal resultado. O segundo ajuste, é necessário desconsiderar os valores que não implicam necessariamente em impactos econômicos. O terceiro e último ajuste seria desconsiderar os ganhos e perdas não correntes. Iremos visualizar como ficará o NOPAT com o lucro líquido. O custo médio ponderado de capital, o famoso WACC, nós iremos calcular da seguinte maneira. Nós iremos considerar uma ponderação entre o custo de capital próprio e o custo de capital de terceiro. De acordo com o Stewart, existem 4 tipos de custos de capital que um administrador tem que lidar atualmente. O custo de capital para o risco do negócio, que é o retorno que os investidores requerem para compensá-lo pela ciclicidade na apresentação de resultados. O custo de capital de terceiros, que é dado pelo custo de empréstimos a longo prazo. O custo de capital próprio, que é o retorno que os investidores requerem para compensá-lo pela variabilidade nos resultados. O custo médio ponderado de capital, chamado KA, é a combinação do custo de capital próprio com o custo de capital de terceiros. O custo médio ponderado de capital, WACC, é determinado na seguinte fórmula. KA é igual ao produto de WI e KI, mais o produto de WP com KP, mais o produto de WS com KS. A teoria de finanças utilizada para determinar este custo de oportunidades é chamada de Capital Asset Pricing Model, CAPM, que é expressa na seguinte fórmula. KJ é igual a RF mais BJ vezes a diferença de KM menos RF. Visualizaremos a fórmula a seguir. De acordo com Carvalho, existem 3 alternativas básicas para se elevar o EVA de uma organização. Aumentar os ganhos sem usar mais capital, aumentar o capital investido de forma que o retorno adicional seja maior do que o custo do investimento, ou investir em projetos que tenham mais rentabilidade. Diante do trabalho apresentado, podemos notar a necessidade de um planejamento financeiro que mostre as limitações e oportunidades apresentadas pelos recursos da empresa. Para cada organização existe um tipo de planejamento adequado e todo planejamento tem os seus pontos fortes e fracos.